E aí pessoal, eu deixo registrado aqui desde o princípio que esse vídeo não é sobre futebol em si, tá? Porque ainda que eu faça alguns vídeos aqui sobre futebol, o canal não é sobre futebol e tem pessoas que gostam de outras coisas, né? Não de futebol, mas esse vídeo aqui pode interessar pessoas que não gostam de futebol. Porque assim, morreu o Tioté, jogador marfinense, jogou por quase uma década no Newcastle da Inglaterra, só que ele morreu na China. Ele morreu fazendo um treinamento na China, ele estava treinando lá e morreu por uma parada cardíaca. Mas eu fiquei chateado, sabe, vendo isso. Ainda que possa parecer assim, puxa, mas que bobagem, né? Assim, tanta gente morre no mundo e você está aí chateado porque morreu esse jogador lá na China. E assim, é subjetivo isso, muito subjetivo mesmo, pessoal. E assim, é justamente por causa disso que eu tô fazendo esse vídeo, por causa dessa subjetividade, porque eu me questionei mesmo. Eu me questionei, puxa, mas quantas pessoas morrem aí, principalmente aqui no Rio, né? Bala perdida, a pessoa morre. Os jornais têm que escolher qual é a morte mais cruel para divulgar, né? Porque muita morte mesmo acontecendo. E então, fica banalizado isso. E eu me senti meio assim com peso na consciência também, porque assim, puxa, eu fiquei mais chateado com a morte do Tioté lá na China, uma parada cardíaca, né? Uma morte natural, do que com pessoas que morrem, sabe, com fatores externos, pela violência mesmo, aqui no Rio, né, muitas pessoas mesmo. E eu fiquei assim pensando, mas eu cheguei à conclusão que é normal isso que eu sinto, né? E é compreensível, porque quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa em perda, e muitas dessas pessoas anônimas, infelizmente, né, elas já é uma perda pra mim, né? Porque até então nem sabia que essas pessoas existiam, né, antes da notícia da morte delas. E já no caso do Tioté, não. Tioté, eu gosto do Newcastle, né, time da Inglaterra. Eu sou torcedor do Botafogo, obviamente, mas o time que eu mais me simpatizo é com esse Newcastle. E o Tioté jogou por quase uma década lá. E também quantas vezes eu joguei no videogame com o Tioté, porque eu sempre escolhia o Newcastle, né? Começar com o modo dirigente, no FIFA e tal. Então quantas vezes eu joguei já com o Tioté, quantas vezes eu fui o Tioté no videogame, sabe? Então isso já é tudo isso já é uma lembrança, né? E dá um sentimento de perda quando você vê que um jogador morreu. Ou seja, eu já sei que nos próximos FIFAs não vai ter Tioté. Porque ele estava no futebol da China, né? E futebol da China da segunda divisão. Mas enfim, até então, dá esse sentimento de perda, né? Você vê que um jogador desse morreu, mesmo sendo distante, lá na China, né? Enfim, ele nem está mais no Newcastle, né? Ele saiu nesse ano. Mas enfim, há uma diferença aí, né? A questão da subjetividade. E isso não quer dizer que uma coisa é mais grave do que a outra, não, uma tragédia, uma morte, enfim, é mais grave do que a outra. Mas as percepções são diferentes, dependendo da subjetividade de cada um. Eu não tenho que me sentir mal porque eu estou mais chateado pela morte do Tioté do que com a morte de pessoas inocentes aqui no Rio, em balas perdidas, anônimos, né? Pra vocês, é compreensível isso? Eu ficar mais chateado com a morte do Tioté lá na China, por morte natural, né? Se bem que é natural, mas não é normal, né? Porque não é normal uma pessoa de 30 anos morrer, né, de parada cardíaca assim, sabe? Uma morte súbita. Mas é compreensível, né, pessoal? Eu ficar mais chateado com isso, né? Por causa dessa subjetividade. Eu gosto muito do Newcastle. Assim, são incontáveis os jogos que eu já vi do Tioté. Quantas vezes eu já joguei com o Tioté no videogame. É compreensível, vocês concordam? Mas enfim, pessoal, esse é meu vídeo. Então, até a próxima.